Essa página 8 da apostila apresenta-se um resumo em forma de título de cada capítulo, para a gente ter uma noção de quando a gente for ler o livro de Daniel, a gente saber que o primeiro capítulo ele foi escrito em hebraico e ele é uma introdução ao livro e ele é histórico. A gente tem vários livros, vários capítulos intercalados no livro, que é história e visão, história e profecia, história e profecia. O primeiro capítulo tem a chegada de Daniel e os seus amigos e como eles foram treinados e passaram por uma provação, e você vai encontrar ao longo da história do livro uma situação complexa, uma sensação de perigo iminente, em que aquelas pessoas que são fiéis são colocadas à prova e a intervenção divina para proteger aqueles que são fiéis. Duas coisas importantes: o fiel sempre vai ser provado e ele vai ser convidado a abrir mão de algumas coisas particulares por conta da sua fé, e por causa disso eles vão ver a intervenção da soberania de Deus, que está sempre no controle de qualquer situação difícil. Isso é interessante no livro de Daniel. Um Deus soberano que tem o controle de tudo e que intervém na hora certa para livrar quem é fiel. Isso aqui é interessante. O capítulo 2, quem está no comando do mundo é Nabucodonosor, e aí Nabucodonosor tem uma visão. É claro que o capítulo 1 termina Daniel sendo destacado, né? E ele de alguma forma vai ser convidado para explicar a visão que o rei tem, e essa visão que ele tem a ver com todas as nações do mundo e o julgamento que Deus vai ter sobre 4 reinos que virão após o reino babilônico, não é? Ele vai ter a visão de uma estátua no capítulo 2. E essa estátua, ela tem compartimentos de materiais diferentes: a cabeça, o peitoral, o quadril, né? Essa parte do quadril, da cintura, e os pés. Cada elemento que tem nessa estátua representa um reino, e aí cada reino subsequente até chegar em um reino indestrutível, que é uma pedra que vem e vai demolir essa estátua. Isso no capítulo 2. O capítulo 3, Nabucodonosor, ele constrói uma imagem de ouro, e aí já não é Daniel que está em cena, como é o caso do capítulo 2. Quem vai estar em cena no capítulo 3 é quem? Os 3 amigos de Daniel, que receberam nomes babilônicos, instruções e treinamento para se tornar babilônico, para que a mente deles, o comportamento deles, deixasse aquela cultura judaica, hebraica, para se tornar babilônico. O nome Sadraque, Mesaque e Abednego foram dados a eles, e Daniel recebeu o nome de Beltesazar, né? E aí eles recebem esse nome, mas eles são Misael, Azarias e Ananias. Eles são jogados numa fornalha porque eles não adoram a estátua de ouro, do mesmo jeito que eles não querem comer o que pela lei de Moisés era proibido comer no capítulo 1. Então, mais uma vez, no capítulo 1 tem a situação de perigo e o livramento. No capítulo 2, quem não revelasse o sonho ia morrer. Por causa de Daniel, os magos da Babilônia não foram mortos, porque todos eles iam morrer. Daniel ficou numa posição de destaque. No capítulo 3, uma situação complexa de novo, a gente vai encontrar desses amigos de Daniel, e aí Deus de novo com a sua providência para livrar. Capítulo 1, 2 e 3, nessa situação. E você quer falar? Só uma expressão que eu vi, que eu não entendi o porquê, não entendi procurar. Quando o pessoal vai entrar para falar com o acho que é o capítulo 3, fala que, grande rei, não sei o quê, e deixa específico que em hebraico fala isso. Isso. Em aramaico, tem algum significado nisso? É importante, porque o livro, ele não só tem uma linguagem, ele tem 2 idiomas no livro dividido. Se não me falha a memória, do capítulo 2 ao 7, aramaico, o capítulo 1, e depois do 8
vai ser em hebraico. E isso vai comprometer algumas dúvidas em relação à historicidade e à autoria do livro de Daniel. O que é que foi Daniel que escreveu? O que é que foi outras pessoas falando sobre Daniel? O que foi da época de Daniel e o que foi da época do período interbíblico? Porque o período interbíblico o povo está falando em aramaico. E aramaico é uma linguagem muito comum nesse período de 400 anos de silêncio. Aí o livro de Daniel, tem até uma parte aqui, eu acho que é o capítulo 2 da apostila, que vai tratar sobre essa questão da autoria e da veracidade do livro de Daniel. É importante destacar que a parte que é em aramaico é típico do período babilônico, porque Israel não falava em aramaico até que passou pela Babilônia. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, o povo está falando que língua? Não está falando mais o hebraico, está falando o aramaico. Provavelmente Jesus, a família, os apóstolos, enquanto vivia na Judéia, naquela região de Nazaré, Galiléia, eles estavam falando em aramaico, embora os escritos, quando foram divulgados em grego por conta da comunicação ser para os confins da terra, a língua grega seria mais viável. E por falar nisso, algumas visões vão começar a se desenrolar, como no capítulo 2, para falar de nações que iriam governar o mundo, né? O 2 já tinha denunciado algumas nações, não já? A cabeça de ouro representava quem? Que império? Representava a Babilônia. O próximo império, que a gente vai ver até a história comprovando isso, foi o império que se juntou. Os dois braços, Medo e Persa, se juntaram para destruir a Babilônia. Era a parte de prata. A parte de bronze, e aí seria o próximo reino, que era a Grécia, e a parte que é metade ferro e metade barro, que eram os pés, representava o próximo governo depois da Grécia. Quem foi que governou o mundo? Roma. E aí, nessa sequência, Babilônia, depois a Pérsia se juntou com a Média, governo Medo-Pérsia, depois a Grécia, o Império Grego, Alexandre o Grande. E ele é mencionado no livro de Daniel. E depois da Grécia, o Império Romano toma conta do mundo e está representado nessa estátua. Inclusive, ele vai ser representado também lá no capítulo 7. Daqui a pouco ele vai falar sobre esse capítulo. Diga aí o que é que você tem. Grécia. Aí, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O Império Romano. Sim. Quando ele foi para a Babilônia, ele já era ou ele se tornou? Na Babilônia, quem fosse trabalhar na corte, né, vamos dizer assim, havia um grupo que era exclusivo para ser eunuco. Aí a pergunta é: Daniel era ou não? Aí, se ele não era, tinha que ter algum texto para dizer. E se ele não era, tinha que ter algum texto para dizer. Alguns vão defender porque era óbvio que aquele Aspenaz, como era o nome dele? Não é? Ele era chefe dos eunucos. E se ele era chefe de Daniel, ele não era só chefe dos eunucos, era chefe também dos sábios, dos magos, não é? E aí, se Daniel fosse só dessa parte dos sábios, ele não era eunuco. Mas aí fica sempre essa dúvida, porque a gente não encontra um texto absoluto para dizer, olha aqui. Mas há uma dedução. Existe uma profecia, né, que fala que seriam levados, Sim. escravizados, até que era da realeza, seria uma profecia, né? Uhum. E seria, se tornaria uma profecia. Sim, aí Daniel não era da realeza. Daniel, ele era profeta. Da realeza de Israel ele não era. Ele se tornou especial por causa da inteligência dele e dos seus amigos, né? E receberam treinamento para isso. Nesse treinamento, se depois fizeram uma cirurgia lá, aí há uma probabilidade de ter passado por isso, pela lógica.
O capítulo 4, que a gente parou aqui no 3, Tem como falar se Daniel casou? não tem. Não tem. Aí a gente tem na apostila uma breve biografia na página 6, uma breve biografia do profeta Daniel, e a gente não tem informação a respeito disso não. O capítulo 4 e o 5 do livro de Daniel, nós temos duas situações intercaladas: o Nabucodonosor e o filho. O Nabucodonosor, no capítulo 4, tem um sonho de uma árvore grande, que quando vai ser interpretada a árvore é ele, porque aqui ele, por ser um grande rei, ele vai se orgulhar e Deus vai abater esse homem a uma situação muito humilhante, vai viver como um animal. Depois ele volta ao seu estado de consciência e ele exalta a Deus depois dessa sua condição de humilhação. Nós vamos encontrar Deus sendo exaltado pelos reis, os grandes reis da terra, Deus sendo exaltado em um decreto para comunicar o quanto Deus ele é soberano e poderoso, e não há ninguém maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, do que o Deus de Daniel. Assim é mencionado, né? O capítulo 5, quando vocês for lerem, vocês vão perceber que há um sucessor de Nabucodonosor chamado Belsazar. Ele também é o rei, ele provavelmente vai ser neto de Nabucodonosor, porque tem outro, entre Nabucodonosor e Belsazar tem outro, e aí ele está utilizando dos objetos sagrados do templo de Salomão, e ele está usando na festa, profanando, né, o material. De repente, uma mão escreve na parede, e ele fica incomodado com aquilo. Essa mão que escreve na parede, está escrito um termo, mene, mene, tekel, ufacim, e essa frase, automaticamente, quando é interpretada, foste pesado na balança, achado em falta, e o teu reino foi tirado e dado aos teus inimigos ou aos medo-persa. E aí é a sentença de Deus sobre este homem que profanou as coisas de Deus e foi atrevido. Aí Dario vai assumir o reino. Olha como Daniel ele passa do reino de Judá para o reino babilônico. Do reino babilônico ele passa por Nabucodonosor, provavelmente Nabonido, Belsazar, e depois de Belsazar vem Dario. E ainda tem questão de Ciro, né? Ainda tem questão de Ciro, quer dizer, passa por tudo isso. E aí quando ele está 70 anos no cativeiro, que ele está lendo o livro de Jeremias, ele percebe que está se cumprindo, mas Deus ainda não tinha libertado o seu povo. Aí é quando a gente vai perceber lá no capítulo 9 ele fazendo oração pedindo a Deus essa interferência. Mostrando o capítulo 4 e o capítulo 5, vamos para o 6. O que é que acontece com o 6? Basicamente o que acontece lá no 3, uma aprovação extraordinária. No 3, quem é provado são Sadraque, Mesaque e Abednego, mas no 6 é só Daniel que é provado. E aí Daniel ele é um dos 3 presidentes lá da Babilônia, e aí alguns inimigos de Daniel faz uma armação contra ele, porque ele está se sobressaindo diante de todos. E aí percebiam que Daniel orava quantas vezes? 3 vezes. E usaram a oração, usaram a religiosidade de Daniel contra ele. E aí o rei fez um decreto e acabou sobrando para Daniel. E mesmo assim a mão de Deus foi com Daniel, como tem sido durante todo o livro. Aquele que é fiel e que não quer poupar a sua vida para ser fiel, Deus honra trazendo um livramento milagroso e extraordinário. A fidelidade atraindo a mão de Deus para fazer o milagre, né? No caso, eles usaram a religiosidade ou a fé? A ideia de dizer religiosidade é porque era assim que eles entendiam, né? Eles não usaram a fé de Daniel, porque não tem como alguém usar a minha fé ou a sua. Eles usaram
os ritos que eu pratico na minha religiosidade para poder me prejudicar, não é? No caso de Daniel. Diga aí. É uma probabilidade no versículo 3, no versículo 6, no 3, Daniel está em uma outra região. Há uma possibilidade. E o 6, vice-versa, Sadraque, Mesaque e Abednego está em outra região. Há uma possibilidade de que eles estavam, vamos dizer assim, distribuídos em províncias diferentes. Dá para entender? Distribuídos em províncias diferentes. Porém, não tem como a gente identificar onde estava Daniel no capítulo 3, se ele se prostrou ou não diante da estátua, porque ele não é mencionado, aí tem que fazer dedução. Do mesmo jeito que no capítulo 6, aquilo que foi estabelecido tem só Daniel como o alvo principal. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram o alvo principal. E aí sempre vem aquela curiosidade: onde estavam eles no capítulo 6 e onde estava Daniel no capítulo 3? É fato que o livro está destacando esses personagens como pessoas que temem a Deus, e as situações aqui estão mostrando homens fiéis a um Deus que é fiel a quem é fiel a ele. Esse é o aprendizado que a gente tira, né? Deus livrando Daniel da cova do leão e testemunhando diante de um rei o quanto o Deus de Daniel, ele salva, ele livra, ele intervém. E aí no capítulo 7 não é mais o rei ou os reis que têm a visão. Quem tem a visão agora é quem? Daniel. Você vai perceber do 1 ao 6 uma parte histórica, e do 7 em diante um monte de visões que Daniel vai receber e até ficar perturbado, até ficar incomodado com essa situação. O sonho que Daniel vai ter tem a mesma conotação e o mesmo sentido da estátua do capítulo 2. O 6 é um correspondente do 2, o 7 é um capítulo correspondente do 2, o 6 é um correspondente do 3, e o 4 e o 5 são capítulos correspondentes, falando basicamente da mesma coisa. O 7 ele vê 4 animais, e esses 4 animais representam os 4 reinos que a estátua também representa. E aí ele vai ter a visão a respeito do Império Romano, vai ter a visão a respeito do Império Persa, Medo-Persa, vai ter a visão da Grécia e vai ter a visão do Império Romano. E aí esses 4 impérios são 4 bestas que saem do mar, eles são julgados e aparece um como filho do homem, que é um reino que vai superar todos os outros reinos que essas bestas elas representam. É interessante a palavra besta aparecer aqui, porque no capítulo 4, Nabucodonosor se tornou como uma besta, um animal que foi comer lá com os animais selvagens. E João ele vai usar essa linguagem de besta lá no capítulo 13 de Apocalipse para descrever um homem que vai ser representado por vamos dizer assim, como se fosse um anticristo, um antideus em uma trindade satânica, que é o grande dragão, falso profeta e o anticristo, que vai estar no livro de Apocalipse sendo representado como perseguidores da igreja e de Deus, né? Opositores a Deus. No capítulo 7 de Daniel a gente encerra, entra no 8 com outra visão. Essa visão que ele tem aqui vai estar destacando a Síria, melhor dizendo, o governo de Alexandre o Grande, que é a Grécia, destruindo o Império Medo-Persa e separando esse reino em 4 divisões, que no caso envolve a Síria, o Egito e outras províncias. O capítulo 8 são 2 animais que aparecem, não sei se vocês leram. Quais são os 2 animais que aparecem no capítulo 8? O bode e o carneiro. Aí está representando a Pérsia e representando a Grécia. Quer dizer, só 2.
E aí quem lê 1º e 2º Macabeus vai perceber que essa situação ela é vivenciada no contexto de 1º e 2º Macabeus. E aí Daniel, percebendo essa visão do capítulo 7, essa visão do capítulo 8 e as visões que estavam acontecendo no capítulo 2, que foi dado a Nabucodonosor, ele vai dizer assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Lendo o livro do profeta Jeremias, ele vai perceber que já tinha se cumprido aquela profecia. Lembra que eu dei uns capítulos para ler, não foi? Eu não dei uns capítulos para ler, para a gente poder estar encontrando o contexto, porque é muito importante você estar lendo um livro da Bíblia e sabendo o contexto, e também quando aquele texto ele foi aplicado na história e o que serve para nós. É bom fazer isso, né? No capítulo 9 tem a oração de Daniel. Daniel ora pedindo a Deus que revele essa situação. E aí Deus vai mostrar para Daniel, só que antes de mostrar, o que é que acontece? Quem é que vem falar com Daniel a respeito das visões? É um anjo. O primeiro anjo que vem falar com ele é quem? O nome dele. O nome do anjo que vem falar com Daniel. Como é o nome do anjo? No capítulo 9. No capítulo 9 tem um anjo que vem falar com ele. É o Gabriel que vem falar com ele. Só que quando... Não, é o contrário. É o contrário. Quem vem entregar a mensagem é Gabriel, mas ele tem a ajuda de Miguel, que é o guardião de Israel, o guardião protetor de Israel, o arcanjo aí que vem ajudar. Lembra da história de 21 dias? Lembra ou não? De 21 dias? Ele passou 3 semanas em jejum, não que ele estava programando jejuar. Ele, na verdade, estava querendo resposta. E a demora foi porque o príncipe da Pérsia, que é um termo utilizado, resistiu a Gabriel para não deixar ele vir trazer a resposta. Lembra disso ou não? E aí, quando Gabriel chega, desde o primeiro dia em que atentaste para interceder por Israel, foram ouvidas as tuas orações. Quer dizer, a oração de Daniel já tinha sido ouvida, mas a resposta demorou por conta de uma situação conflitante no reino espiritual. E aí Daniel recebe a resposta: Senhor, não já são 70 anos, por que não libertasse o povo? No capítulo 9 vai ter uma resposta assustadora: ainda vem 70 setes sobre o teu povo. Então não é só esses 70 anos, ainda vai ter mais 70 semanas de anos, vezes 7, para que se cumpra tudo que estava determinado sobre o teu povo. A gente vai trabalhar sobre isso. Lembra que é só uma introduçãozinha aqui, né? Pode ter certeza. E entender essas 70 semanas de Daniel é entender basicamente tudo que vai acontecer daqui para frente. Muita gente tem uma posição a respeito do livro de Apocalipse, a respeito das profecias do Novo Testamento, com base nessas 70 semanas. Por isso que a gente precisa ter muito atenção a isso. Eu vou ver se eu trago aqui algumas imagens, se eu trago aqui alguns slides para a gente trabalhar nas próximas aulas com essas informações. Eu estou fazendo um resumo geral do livro, agora capítulo por capítulo, mas é importante que a gente faça a leitura do livro todo e a gente tenha essas informações. Eu vou trabalhar com imagem aqui para ficar uma coisa mais firme na mentalidade, né? Eu não estava no 9, a oração, a resposta e algo misterioso. 70 semanas de anos e vão se cumprir sobre o teu povo, e aí vem o mistério em relação a isso. E o que acontece no capítulo 10? O que acontece no capítulo 10? Mais visão. No capítulo 11, mais visão. No capítulo 12, mais visão. Então, do 7 ao 12, só visões falando daquilo que vai acontecer no final. Capítulo 10 tem a ver com o conflito entre Egito e Assíria. O capítulo 11 já é anunciando a chegada do império posterior, que é o Império Romano. E o capítulo 12, profecia a respeito do fim. Fala da ressurreição,
fala da vida eterna e diz: Daniel, sele este livro porque não é para agora, é para o tempo do fim. E aí encerra o capítulo 12 na nossa Bíblia, né? Porque na Bíblia católica tem o capítulo 13 e o 14. Eu quero desafiar vocês também a procurar na Bíblia católica ler o que é que tem o capítulo 13 e o que é que tem o capítulo 14 no livro de Daniel na Bíblia católica. Tem mais 2 capítulos lá. 13 e 14, livro de Daniel, Bíblia católica. 13 e 14. Porque na nossa só tem até o 12. Por que na nossa não tem 13 e 14? Porque são apócrifos esses 2 capítulos, que provavelmente foi escrito no período interbíblico acrescentado. É uma lenda que tem lá, eu não quero dar muitos detalhes. E aí a gente vai dar agora atenção ao texto. A gente saiu da apostila, né? E vai dar atenção ao texto. No capítulo 8 a gente viu esse resumo, né? No capítulo 9 tem mais um destaque aí sobre a síntese do livro, explicando como o livro é dividido. Primeira parte do capítulo 1 ao 6 e a segunda parte do capítulo 7 ao 12. Você quer entender capítulo por capítulo? Veja na página 10 da apostila, na página 10. Na página 10 tem Daniel 1 e o resumo do capítulo todinho. Daniel 2 e o resumo do capítulo todinho. Então, se você está lendo o livro de Daniel, acompanhando aqui na apostila, não tem como você não entender. Entende o que eu estou dizendo agora? Quem for ler o livro de Daniel em casa, você pega a página 10 da apostila, aí lê aqui essa página 10, lê esse resumo, que é só até a metade da folha, lê esse resumo, que é só até a metade da folha, e lê o capítulo 1. Realmente é o que está aqui, faz a comparação. Aí depois vai para o capítulo 2, vai para o capítulo 3, e vocês vão perceber que o livro de Daniel não é história sobre Daniel. O livro de Daniel não é história sobre a Babilônia. O livro de Daniel é a história sobre um Deus que está olhando para todas as nações e olhando para quem é fiel no meio das nações. Um Deus que subjuga os reis, um Deus que tem o controle e é soberano sobre todas as nações e já estabeleceu um fim para as nações ímpias e estabeleceu também vitória e salvação para aqueles que honram o seu nome através da história. Todo o plano de Deus já está bem arquitetado, bem planejado. Nós temos o capítulo 1 bem organizado aí, falando sobre o primeiro cativeiro de Jeoaquim, versículo 1 e 2. Aí depois vem falando da escolha de Daniel e os seus amigos, do versículo 3 ao 7. Aí depois eles recusando os manjares do rei, do versículo 8 ao 16, e do 17 ao 21 é o desenvolvimento deles em relação ao crescimento, comparando com os demais, porque lembra que eles ficaram comendo só legumes, né? Só vegetais, para não estar comendo o manjar do rei. E aí a saúde dele, a aparência deles era sempre superior, inclusive a sabedoria também. E aí Daniel, ele no versículo 21 diz que ele floresce, desenvolve, cresce no reino de Ciro, até o reino de Ciro persa, já mostrando que no final da história Daniel vai sobreviver diante de todas as tentações, no versículo 21. Isso é o resumo do primeiro capítulo, né? Diga aí. Quando ele escolhe não comer só os legumes, é por conta que os alimentos não eram permitidos na lei ou porque era consagrado à ídolo? Aí a consagração a ídolo tem que o texto dizer. Se o texto não dizer, é óbvio que ele está diante de um lugar que está comprometendo as leis da Torá. A gente lendo o versículo, é a partir do versículo 8, né? Vamos ver o versículo 8 de Daniel. O texto ele tem que dizer, porque a maioria das vezes nós que estudamos a Bíblia, nós fazemos uma leitura e já queremos fazer uma dedução, né? Então tem coisas que o texto diz, tem coisas que o texto não diz. É porque eu fui procurar duas Bíblias de estudo e tem duas vertentes. Sempre vai ter deduções.
A resposta sobre a questão de eunuco. Quem foi que perguntou sobre eunuco? Que perguntou sobre eunuco? Foi alguém daqui. Pamela, né? Aí o versículo 3 diz: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes. Como ele era chefe dos eunucos, qual é a dedução que a gente vai ter? Que Daniel e os seus amigos se tornaram eunucos, não é? Essa é a dedução que se tem. No versículo... Oi? Mas no caso assim, deixa eu ver aqui, ele era chefe dos eunucos ou ele era o chefe eunuco? Chefe dos, no versículo 3. E aí, você vai ver o versículo 6 de novo, dizendo assim: e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, diante daqueles, né? Aí o 7, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Então mudou totalmente a vida desses homens, né? Mudou o nome, mudou o comportamento e tal. Aí vamos para o 8, que é a questão que Júnior levantou, né? O 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Iguarias do rei, nem com o vinho. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. 3 vezes o Aspenaz é declarado chefe dos eunucos. 3 vezes. Aí qual é a dedução? Se ele era chefe de Daniel e dos 3, então os 4 se tornaram eunuco por dedução. Por dedução. E aí 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Pela 4ª vez ele é chamado. No versículo 10, e disse o chefe dos eunucos a Daniel. A 5ª vez ele é chamado de chefe dos eunucos. Aí no capítulo 2, Daniel vai se dirigir a um chefe que era representante de todos os sábios e magos. É tanto que tem versão que chama Daniel de mestre dos magos, por conta de ele trazer uma visão, uma explicação das visões, né? Dá para encontrar, Júnior, aqui uma razão no versículo 8 do porquê que ele não quis? Não dá. Então, se houve oferenda a ídolos, ele identificou isso, mas a contaminação do alimento, quando se fala de alimento no livro de Levítico, principalmente o capítulo 11 de Levítico, é porque havia animais impuros, e se ele estava querendo comer só legumes, provavelmente os animais que eram oferecidos lá eram animais impuros. Por que eu estou dizendo provavelmente? A gente faz deduções. Essa versão aqui é um ciclo, chama de eunuco, chama chefe de eunuco, chama chefe de pessoal. É uma versão comprometida, né? No 5 diz: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada no 5, no versículo 5. Sim. O rei determinou, né? Uhum. Então, o rei determinou que esses homens tivessem treinamento, tivessem um tratamento específico para se tornar servidores do rei dentro do palácio, que eram pessoas, iam ser pessoas especiais, então tinha que ter um tratamento especial. Só que a curiosidade que se tem geralmente em relação a Daniel é porque daqui se quer tirar que o crente não deve estar comendo coisas oferecidas a ídolos. Aí alguns comentaristas já tiram daqui a ideia de que se você está diante de uma comida oferecida a ídolo, faça como Daniel, seja fiel, não coma. Assim, tirando essa... adolescência, ficou aniversário, certo? Aí quando cheguei lá, eu lembro de 2 andares assim. Eu não me lembro mais qual era a filha que eu ensino. Sim. Aí eu peguei e entendi que minha filha, quando eu estou na filha chegando na casa, disse: mulher, pelo amor de Deus, você está consagrada ao meu marido. Ela teve feito um negócio com o marido dela. Consagrada ao marido. Foi. Ela consagrou ele causando. Sim. Para acontecer alguma coisa com o marido dela, né? Então fez uma bruxaria lá, entendi. Uma simpatia. Fez um catimbó lá, Aí você comeu coisa catimbosada. Não é? Por isso que eu acho a irmã estranha. Quebrou, então. Professor, aí Hein? no 10, aí
O verso 10. Mas ele vai falar, né? Aliás, ele disse: tenho medo do meu rei, do Senhor, o meu rei. Sim. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Ele não estava com medo de Ser punido. De ser punido. Quem estava com medo de ser punido era o chefe, porque foi dado uma ordem para que desse tal alimento. Tem que fazer isso. Se vocês começarem a ficar abatido, triste, adoecer, ou o rei perceber que está acontecendo uma diferença, como é que está dando o mesmo alimento e a saúde de um está diferente do outro, a aparência de um, aí vai descobrir. Se descobrir, eu por desobediência vou ser morto. Esse é o medo do Aspenaz. Aí Deus, ele honrou Daniel e os seus amigos de tal forma que eles estavam melhores do que os outros, né? Daniel, ele vai falar, ele vai pedir assim, ele pede dias, né? Ele pede 10 dias Para provar. Eles comer esse alimento, eles vão estar bem. É muita confiança, né? É muita confiança de que Deus vai abençoar numa decisão dessa, né? O versículo 20 diz assim: e em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reinado. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Parece que quem está escrevendo depois do que aconteceu, porque quem é que sabe que é Ciro, não é? Então o capítulo 1 parece ter sido escrito bem depois do rei Ciro, porque Daniel ele está começando com o reinado de Joaquim. O reinado de Joaquim, de acordo com a nossa apostila na página 10 aqui, o reinado de Joaquim foi do ano 609 ao ano 597. Na página 10 tem um comentário lá embaixo que fala do reinado de Joaquim e do reinado de Nabucodonosor. Tem uma nota de rodapé, né? Um comentáriozinho lá embaixo. E aí esses comentários até ajudam a gente a entender melhor essa questão. E quando vai falar de Ciro, já vai falar com mais de 50 anos depois. E aí, tantos reis que apareceram. Então o livro de Daniel são retalhos de histórias e visões que foram montadas em 12 capítulos.